Eu sou a Nicole. E eu sou a Nathani. E esse é o Super Comum. E aí, Nathani, como tu tá hoje? Eu tô muito empolgada, porque hoje é o nosso primeiro episódio em vídeo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. A partir de hoje a gente vai ter episódios também no YouTube, então você pode nos assistir. Algumas pessoas pediram pra gente colocar os nossos episódios no YouTube, então a gente resolveu fazer isso da melhor forma possível, que é através de vídeo. E eu tô muito empolgada também, porque hoje o nosso tema, ele é um tema muito legal, e a gente vem falando há muito tempo, mas, internamente, né, obviamente, Sim. Mas é um tema meio complexo, meio polêmico dentro da bolha. Polêmico demais. E é isso, Nicole, sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre o gospel virou pop? Desculpa, não existe. Será que realmente o gospel virou pop agora? Ou sempre teve essa grande massa, assim, do gospel? E agora tá mais evidente? Porque só que hoje, assim, a impressão que dá é que realmente o gospel, ele compõe hoje a cultura pop, né? Ah, sim. E não é mais uma questão só de músicas nas paradas e tal, nos tops, ou crentes muito famosos, porque isso a gente sempre teve. Claro que nas devidas proporções, né? Dependendo da época e tal. Mas é como se o gospel realmente tivesse virado um lifestyle, né? Sim. E isso também tá ligado ao conservadorismo, porque as pessoas acabam se identificando, não necessariamente com a cultura gospel, com o evangelho, mas com uma ideologia. Isso é bem problemático. Nossa, é verdade. Ali nos anos 80 a gente começou a conhecer o gospel, não que eu já tivesse nascido nessa época, mas a gente começou a conhecer o gospel como um estilo musical, né? Então a gente tinha muitos cantores gospels, obviamente hoje a gente tem, mas começou como estilo musical, só que hoje o gospel ele furou a bolha e virou um mainstream, né? Algo extremamente comum, um estilo de vida mesmo, né? É uma cultura, algo cultural, assim, ele não é mais só um estilo de música. Só para ter uma ideia, a gente trouxe aqui alguns dados. Em 2024, o número de ouvintes do gênero gospel cresceu 46% no Spotify Brasil. Caraca. E o livro Café com Deus Pai, que com certeza tu já viu um story hoje de alguém lendo? A Nicole lê todos os dias. Ela lê uma página do lecionário e uma página do livro Café com Deus Pai. Ai, não. Pra equilibrar? Então, o livro, ele se tornou um dos mais vendidos do Brasil. E, além disso também, a moda gospel, Sim. assim, a moda em questão de estilo, né, também virou tendência. Nossa, é muito falado sobre como as pessoas que são da igreja são estilosas, aquele coisa lá. O episódio, né, daquela série com a Carrie. Fala sobre o que essas pessoas têm. O que essas pessoas e Deus, o que a moda e Deus têm em comum, que eles não estão certos juntos. A hashtag Christian Fashion teve mais de 250 milhões de views. Por esse hype todo, inspirou algumas marcas como Hakuna e Generation Gods a criar as roupas especialmente para esse público. E algo que tem pego muito essa galera que consome, né, a moda, que consome o Spotify e tudo mais, é a questão da experiência no momento, o auge, né, de tudo, que é o momento da experiência, o momento do culto, né, que principalmente as mega churches, elas proporcionam. A gente não tá falando aqui que um culto com uma boa experiência, com luzes bonitas, com uma estética legal, necessariamente é um culto, não é bom, tipo, não é um culto pra Deus. Sei lá, manipulado pra pessoa se sentir assim. Não é genuíno, a gente só tá trazendo dados. E, basicamente, essas pessoas, elas
acabam sentindo essa experiência, né, por ser muito boa, por ser muito sensorial, por despertar muitos sentidos, acabam saindo, né, dessa reunião com um sentimento bom, se sentindo um pouco mais leve, porque além ali de um setlist mais emocional, elas também têm acesso a uma palavra, e geralmente essa palavra, ela dá em alguns momentos, dá um carinho no nosso ego, né, obviamente quem não gosta é muito bom, mas também é problemático, né. Como tu falou, né, a gente não é um problema ter tudo isso, e que bom que muitas igrejas têm acesso a isso, mas é importante a gente refletir em como talvez se fosse um lugar que não tivesse todos esses aparatos, eu não fosse gostar tanto de ir. Ou eu nem fosse me interessar. Porque... não fosse interessante, porque a gente vira consumidor. Sim. Nós ficamos numa posição de consumidores. A partir disso, a gente começa a consumir, para além da experiência, um estilo de vida específico que nos traz benefícios. Só benefícios. Sim. E, por exemplo, né, se eu gosto de uma diva pop, é porque, sei lá, me identifico com ela, ou eu gosto das músicas dela, e porque sempre o que ela produz, por exemplo, um novo álbum, me traz boas experiências. Caraca. E eu gosto, e é bom pra mim, me faz bem. E então, por isso, faz todo sentido, assim, eu cultivar, por exemplo, né, que é bom, por exemplo, um estilo de vida mais saudável, de, sei lá, ter um hobby de andar de bike, de fazer um exercício ali, um esporte, mas só mais uma coisa, não é uma coisa que realmente me transforma, é só mais uma coisa ali como uma corrida no parque. É tipo como se o evangelho estivesse na mesma prateleira, assim. Isso. O que eu vou querer fazer hoje pra eu me sentir melhor? Isso. Né? Pra eu manter o meu estilo de vida saudável. Que sensações eu vou ter? E são coisas, todas essas coisas nos fazem bem. E que bom que isso nos faz bem. E a gente tem que fazer coisas que nos fazem bem, obviamente. Mas o evangelho, ele é muito maior do que todas essas outras coisas. Ele não é só mais uma programação do meu dia, né? Ser cristão não é só mais uma coisa que eu sou. Ser cristão influencia e impacta as minhas escolhas, o que eu sonho, tipo assim, a forma como eu trabalho, o que eu faço para ganhar dinheiro, impacta Nossa. A forma como eu trato as pessoas. Isso dirige toda a minha vida, inclusive os meus hábitos saudáveis. E aí, tipo, partir dessa lógica de que o evangelho ele não é só mais uma coisa numa prateleira de consumo que eu vou escolher ali que hora que eu vou encaixar no meu dia, e é isso, entendeu? Para que eu possa me sentir parte desse hype. Mas que é absolutamente tudo na minha vida, é algo que direciona todas as minhas outras escolhas, né? É algo que condiciona. Então, dentro dessa popularização do gospel, a gente vê algumas coisas, né, algumas relíquias, assim, na internet, principalmente, né, porque eu não vi pessoalmente isso, mas enfim. Será? Eu já fui no show do DJ PV, e era numa igreja. DJ PV era tudo, tá? Eu amava. Na minha liberdade eu pude. Só os crentes legais iam no show do DJ PV. Esse sim era hype, tá? Esse hype eu apoiava. Mas enfim, a gente viu aí que viralizou a Igreja Balada, né? Que tinha DJs entre os cultos. Não sei direito. Mas também o que causou muita polêmica sobre a área VIP, né? Dos cultos. E isso acaba fundindo com o gospel com o pop. Bom, mas o que é o pop, né? Vou contextualizar um pouco aqui pra gente. O termo pop, ele vai além da parte musical. É a abreviação de popular e representa tudo que é amplamente consumido e reconhecido ali pela população,
um grande número de pessoas e está ligado diretamente à cultura pop, que aí abrange né, filme, série, moda. Ou seja, o pop, ele não é só um estilo, mas ele é um espelho da sociedade em tempo real, né? O que está acontecendo ali no momento. Então ele mostra o que está em alta, basicamente, é como se tivesse o Trend Topics, né? No geral, assim, na vida. Cara, e se, né, o gospel, ele tá tão pop assim, eu acho que talvez a gente precise refletir, nós enquanto cristãos, pães ou pães? É põe depois. Nós enquanto cristãos, a gente precisa refletir a respeito do que a gente tem vivido, o que a gente tem consumido, né, tudo que gira em torno desse mundo pop, que a gente tem consumido, que a gente tem comprado e tudo mais, no sentido de consumidor mesmo, no sentido de passividade. Cara, se isso é gospel, então isso faz sentido pra mim, ainda que não esteja na Bíblia, sabe? Se isso tem uma embalagem gospel, se isso tem uma embalagem que tem o nome de Deus de alguma forma, então isso é pra mim. Então eu vou colocar o meu dinheiro nisso, eu vou colocar minha energia, eu vou colocar minha atenção nisso, e isso vai fazer... Vou dar um jeitinho disso fazer sentido pra mim, porque eu quero fazer parte disso, entendeu? Só que às vezes não faz. E quando a gente tá falando de cultura pop, a gente tá falando de mercado, porque a gente tá falando de uma parcela gigante de pessoas que estão consumindo isso. A gente não tá falando de pessoas que aceitaram Jesus. A gente tá falando do número de pessoas que estão consumindo conteúdos cristãos. Isso é bem diferente, né? Sim. E toda essa lógica, ela faz crescer o mercado, né? Então a gente tem um mercado gospel muito aquecido. E como todo mercado, a gente tem ali a lógica capitalista que visa o lucro, né? Então, nós, enquanto cristãos, a gente precisa ter a consciência de que a gente tá incluso nesse nicho. Então, a gente é esse público, a gente recebe anúncio, a gente é impactado por esse tipo de conteúdo a todo momento, e a gente precisa ter um senso crítico muito apurado e identificar o que é bíblico e o que não é. Porque senão, daqui a pouco, a gente tá entrando num rolê de um evangelho que não tem nada a ver com Cristo. Então é por isso que a gente fala sobre isso, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Por isso que a gente, enquanto cristãos, a gente precisa refletir sobre essas coisas. Porque daqui a pouco a gente está começando a criar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, porque a gente é influenciável. Porque a gente não tem base bíblica, porque a gente prefere, às vezes, ler um livro daquele autor super famoso que tá aí no hype gospel e todo mundo tá falando, do que ler a Bíblia. Porque a gente sente mais prazer em ver um vídeo no YouTube, e vejam vídeos no YouTube, inclusive, tá? Vejam os nossos. Mas isso não pode substituir a Bíblia. O Café com Deus Pai não pode substituir a Bíblia. Entendeu? A Bíblia precisa estar em primeiro lugar. E quando ela não tá, eu tô suscetível a consumir coisas que não tem nada a ver com o Evangelho e a me tornar um cristão que não tem nada a ver com Cristo. E pior, né? Às vezes replicar algo que alguém falou. Não algo que tu ouviu de Deus ou algo que tu leu na Bíblia, mas tu acaba sendo um eco. E ainda um eco de uma ideia errada do que é o evangelho. E isso é muito perigoso. Meu Deus. E aí eu pensei agora, tipo assim, cara, pra onde a gente tá indo enquanto igreja do Senhor? Não enquanto igreja denominacional, né? Mas enquanto igreja do Senhor, enquanto noiva de Cristo. Tipo, enquanto noiva do Senhor, como que as nossas vestes estão, sabe? Diante desse cenário de consumo extremo, de onde a experiência vale mais do que o evangelho de Cristo, sabe? Para que lugar a gente tá indo, sabe? E eu vejo que esse rolê da revolta, ele é importante que a igreja do Senhor tenha, sabe? Quando o evangelho de Deus, ele é falado de uma forma parcial, ou ele é distorcido, a igreja precisa se posicionar de uma forma violenta, porque outras ovelhas, né, pessoas que
que não têm o conhecimento bíblico, inocentes, que pessoas que estão conhecendo o evangelho agora, sabe? Elas são manipuladas por isso. Isso é muito grave, porque a gente tá falando de vida, a gente tá falando de salvação, sabe? A gente tá falando da igreja do Senhor. É muito bom, amiga. E tem algo que a gente chama no direito, né? Quando, em casos, sei lá, de omissão. E aí, muitas vezes a pessoa responde como tivesse cometido o crime, aquele crime que ela deixou de ajudar, aquele crime que deixou de evitar que acontecesse. E aí, diante da omissão, ela responde como se tivesse feito. Então, a gente também pode estar respondendo por algo, chega assim, não, mas eu não fiz isso. Mas tu deixou fazer. Caraca, amiga, isso é muito pesado. E eu acho que isso tudo tem acontecido, talvez, porque a gente se deixa muito como igreja, né? E falando aqui da responsabilidade da igreja, a gente às vezes esquece do dia do Senhor, a gente esquece que vai existir um dia onde a gente vai prestar conta disso, sabe? Onde a gente vai. Cara, a gente vai estar de frente pra Deus, tá ligado? E aí a gente vai prestar conta da igreja do Senhor, daquilo que a gente falou, sabe? Daquilo que a gente fomentou, daquilo que a gente alimentou. E às vezes eu sinto que às vezes a gente olha para o evangelho de uma forma muito irresponsável, sabe? E isso acaba se tornando até uma base, assim, para as nossas distorções. Uma das coisas que faz muito com que as pessoas elas estejam procurando tanto, né, a igreja e estejam tão suscetíveis à mensagem do evangelho, é um fenômeno chamado VUCA, que na verdade não é novo, se fala muito sobre isso há muito tempo, mas que vem se intensificando há muito tempo, né, que basicamente ele significa volátil, traduzindo, né, para o português, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Na verdade, a gente vive num mundo onde nada é tão certo e é como se eu não tivesse como me apegar, como se eu não tivesse estrutura, sabe? Nenhuma expectativa certa a respeito do que vai acontecer no futuro. E toda essa volatilidade me faz querer buscar algo concreto, algo que me conforte, algo que me dê segurança. Logo, eu encontro isso na igreja, mas a pergunta que fica quando a gente está encontrando isso na igreja, a gente encontra isso em Cristo. A gente encontra segurança, a gente encontra paz, a gente encontra essa estabilidade, porque a gente tem a certeza da salvação e do dia do Senhor. Mas até que ponto essas pessoas elas estão encontrando realmente isso que elas estão buscando em Cristo e não em um discurso bonitinho ou em uma experiência que faz com que elas se sintam mais calmas, elas se sintam mais felizes porque elas encontram pessoas legais, elas se sintam pertencentes a um grupo, e tudo isso é muito válido, mas isso não é o evangelho. Muitas vezes eu já ouvi, assim, alguém falar, porque eu vou na igreja, porque eu gosto muito de ir lá que me dá uma paz. Sim. Eu ouço aqueles louvores, me faz tão bem. E isso é a representação do consumo, do consumismo, da experiência, né? Porque aí a pessoa vai lá, ou sei lá, pra agradecer. Tipo, aconteceu uma coisa, eu vou lá pra agradecer. E aí não. Assim, até que ponto isso é bom, né? Até que ponto a gente tá sendo levado para o evangelho de verdade, que nos traz não só coisas que vão nos fazer nos sentir bem, mas sim nos confrontar. Até que ponto essas pessoas estão participando de algo por benefício próprio ou porque realmente encontraram o Senhor, encontraram o evangelho de Jesus. E tipo assim, não que a igreja não deve estar na mídia, tipo, não que a igreja não deve estar em evidência, a palavra do Senhor deve ser pregada a todas as pessoas e tudo mais, mas que palavra tem sido essa? Mas é isso, né, porque o evangelho e a fé em si, ela não pode ser baseada pelos nossos sentimentos, né. Até essa semana viralizou um vídeo que um cara falava sobre isso, porque no momento que a gente baseia o evangelho
e, consequentemente, o Senhor dos nossos sentimentos, então, cara, então a Bíblia tá errada em muitos pontos, porque não vai ser todo dia que eu vou Me senti um vencedor. me sentir mais que vencedor, né? Porque eu sou mais que vencedor. E não, eu olha, não é todo dia que eu me sinto assim, não, tá? Então, é muito perigoso a gente basear o evangelho no que a gente sente, porque a gente limita tudo. Na verdade, a gente não pode basear a vida em si nisso. Quem dirá o Deus que fez todo o universo, e inclusive as nossas emoções. Então, ele sabe como que nós somos, mas no sentido disso, da gente tomar cuidado de não limitar o Senhor, não limitar o Evangelho com base nos nossos sentimentos, que inclusive a Bíblia fala que nosso coração é enganoso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim. E ainda mais quando a gente vai passar alguma coisa para outra pessoa, né? Baseado nisso. E, bom, como a gente estava falando de que o problema não é o gospel ser pop em si, no sentido de alcançar muitas pessoas, mas no sentido de ser o evangelho errado, né? E até porque eu acredito que a graça é irresistível. Então, no momento que ela me alcança, só que aí que tá, é a graça verdadeira. No momento que ela me alcança, como tu também já falou, é impossível a gente não mudar, né? É algo que realmente nos gera uma transformação que vem de dentro, que na verdade é o Senhor que produz, é o Espírito Santo que nos convence, né? Então, apesar de a graça ser irresistível, ela tem sim seus desafios. Apesar de ser irresistível, não é algo fácil até de compreender, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca vai compreender 100%, mas Cara, é muito bom isso que tu falou. E eu tava pensando sobre o quanto a gente precisa refletir mais sobre a mensagem do Evangelho. Tipo, o que que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho é que Cristo veio à Terra, se tornou em um homem de carne e osso, foi um bebê, depois ele foi uma criança, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a caminhar, ele teve amigos e morreu numa cruz para me livrar dos meus pecados. Então eu, enquanto criatura de Deus, eu estava perdida nos meus próprios pecados, porque eu por mim mesma não consigo escolher o que é melhor para mim, porque o meu coração é enganoso. Logo eu me coloco num lugar de um pecador. Eu sou um pecador. E aí, quando eu encontro Cristo, eu entendo que eu sou um pecador. Só que ao mesmo tempo que eu entendo que eu sou um pecador, eu entendo que o sangue dele me lava e o sangue dele me torna uma pessoa perdoada. Logo, isso muda completamente a minha vida. Não porque é um estilo de vida cool, porque é um estilo de vida legal e porque é um mercado novo que é muito promissor e vai fazer eu crescer a minha empresa. Mas é porque essa mensagem me ofende, mas ao mesmo tempo ela é uma notícia incrível. Ela se transforma na melhor notícia da minha vida. Logo, não tem como eu ser a mesma pessoa. e não tem como não querer falar isso para outras pessoas, para que elas também vivam o que a gente vive, né? Aí que tá o ponto, eu acredito, sobre o evangelho, porque esse confronto, além de vir pela palavra de Deus, vem através do relacionamento com o Senhor, né? Então, um evangelho que é só passado através de alguém e não que tu se relaciona com Deus. É um falso evangelho porque tu não tá vivendo de verdade. E olha como é louco pensar, eu acho que a gente nunca vai entender quão grande é o amor de Deus por nós, ao ponto de alguém que criou o mundo todo, criou o universo todo, esse alguém, né, Deus, ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então, é assim, alguém que criou as milhares de galáxias que tem no universo todo, ele escolheu a nós como as pessoas que ele vai se relacionar mesmo, a quem ele ama de verdade. Então é muito louco a gente pensar. Eu acho que só isso já deveria ser um confronto.
Tipo assim, cara, como? Como alguém que tem uma mente dessas pode me amar? Porque aí a gente, né, vai naquele ponto que tu falou sobre a gente se reconhecer como pequeno. Se os caras que vão pro espaço e veem a Terra e eles ficam malucos porque eles têm um senso ali de realidade de que, meu Deus, a gente vive numa bola azul no meio do nada. Tipo assim, cara, se eles têm essa percepção, eu acho que deveria ser parecida a nossa percepção quando a gente pensa no poder de Deus, sabe? Tipo assim, cara, eu sou tão pequeno, eu sou tão um nada. Mas, apesar disso, ele escolheu me amar. Ele escolheu me criar para que eu pudesse me relacionar com ele. E não tem como isso não mudar completamente a tua cabeça, né? Sim. A tua forma de ganhar dinheiro, a tua forma de sonhar, os teus planos, os teus relacionamentos, o tigrinho que tu divulga. Cara, O que tu joga. Não, tipo assim, a gente tá falando de algo real, a gente tá falando de algo que realmente transforma a gente de dentro pra fora. E eu acho que falta a gente ter esse temor mesmo, de que existe um ser que é Deus, um ser que comanda o universo, um ser que é onipresente, onisciente, um ser que dá ordem aos anjos, um ser que tem a chave do inferno. Ele morreu por nós. Ele escolheu nos amar, né? E esse entendimento, ele não nos coloca numa prisão, ele não nos faz viver como escravos, mas ele nos faz viver como filhos. E enquanto filhos, a gente se submete a um pai de amor, não porque a gente vive uma vida de medo, mas porque a gente vive uma vida onde a gente reconheceu que, meu Deus, olha o traste que eu sou. E ainda assim, o Deus do universo me ama. Tipo, me amou, me ama. E o amor dele não vai mudar amanhã. Ainda que eu, sei lá, faça alguma besteira, sabe? E isso tem que transformar o que a gente faz. Isso tem que mexer com a nossa cabeça de uma forma irreversível, sabe? Muito bom, amiga. Acho que temos um podcast. Gente, que podcast difícil de gravar, Meu hein? Deus. Meu Deus. Amigos, só pra vocês saberem, essa é a nossa segunda versão do podcast. A gente tinha gravado já, deu tudo errado. A gente tá gravando agora. E deu mais errado ainda. E deu tudo errado, mas a gente não desistiu. Porque crente não desiste na luta. Crente segura na mão de Deus e persevera. A gente tá aqui perseverando. Tentando. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir. Agora a gente pode dizer isso. E a gente também pode dizer que nos vemos quinta-feira que vem. Quinta-feira, às 7. Não esquece. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo!